Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou o Glauco e hoje eu falarei aqui no meu canal algumas dicas sobre a modalidade da dispensa por acordo, por comum acordo ou o acordo por demissão. Essa modalidade que não existia antes da reforma trabalhista advinda em 2017. E eu faço referência à Lei 13.467 de 2017. Isso porque, senhores, antes dessa aludida reforma, e a gente sabe que pelo nosso histórico dos contextos entre a necessidade do empregador economizar e do colaborador não querer mais aquele posto de trabalho, e assim por N motivos, ele não quer mais trabalhar lá. E também o empregador, ele viu que é o clássico, já deu. Ele também quer economizar. Então era muito comum lá no passado ocorrer o quê? Ocorrer do empregador falar assim, ó, vou te dispensar, colaborador, mas pelo menos aí os 40% da multa, e aqui eu vou falar mais para frente que não é multa, tá? Eu já falei isso no meu vídeo anterior. Eu falo porque a legislação trata da indenização. Especificamente, o termo é indenização e não multa. Então, assim, o empregador, eufemisticamente, ele chega no seu colaborador e vai dizer, ó, pelo menos os 40% eu vou reter. Ou eu vou segurar esse valor no próprio desconto da rescisão, ou o senhor ou senhora vai me devolver esses 40%. E, claro, né, num acordo de cavalheiros, o colaborador acabava e ainda hoje acaba devolvendo esse valor. Com a reforma, e para quem tem conhecimento que é claro, a legislação e todo o processo social, ele funciona nos mais das vezes por uma memória histórica. Existe uma memória em se aplicar aquilo, em se aplicar aquela legislação. É como se eu dissesse, a legislação pegou. E existe uma memória para que isso seja absorvido no seio social, na nossa estrutura social. Então, essa legislação, ela com o tempo, ela vai ganhando força, ela vai ganhando usabilidade. Então, a partir do momento que as empresas tomam conhecimento dessa legislação, ela se aplica de uma forma cada vez mais evidente. E aqui no caso dessa legislação que trata da demissão por acordo, não é diferente. E temos que, na referida lei que eu faço menção, o colaborador ele vai ter sim alguns benefícios, como eu já tratei no meu vídeo anterior, a descrição segue aqui no card. Ele tem uma vantagem um pouquinho melhor do que se pedisse demissão. E por que disso, Glauco? Justamente porque a legislação ela traz vantagens um pouco melhores ou talvez até maiores do que o aludido pedido de demissão. Então, assim, a legislação ela vai falar, bom, se o empregado ele quer sair por algum dos N motivos, ele vai ter o direito ao aviso prévio de 50%, férias e 13º mantém, a legislação não, vamos colocar assim entre aspas, não mexe nesses pontos, mas vai mexer, sabe na onde? Vai mexer no fundo de garantia. O fundo de garantia ele vai ser concedido na proporção de até 80% do que está depositado e mais 20% da indenização e não multa do FGTS. Vou ler então o artigo 484 da CLT para a gente sedimentar o entendimento acerca do que eu estou falando, do que é o acordo trabalhista e mais. Lerei aqui um modelo, deixarei então aqui na descrição do link deste vídeo um modelo de como é possível formular este acordo por demissão. Claro, colaborador, senhor, senhora, não peça demissão. Se é possível equacionar essa relação contratual, chegar num comum acordo no seu momento de ruptura, nada mais justo que o diálogo, nada mais razoável. Agora, naqueles casos e que eu também falo aqui no meu canal sobre o pedido da rescisão indireta ficar inviável o diálogo por N motivos, por N situações, aí sim é caso de procurar um profissional de sua confiança
e levar esta possível lide, este possível desentendimento a juízo. E a justiça analisará e dará seu parecer aí através de uma sentença no momento oportuno. Lerei, portanto, a lei. Senhores, então temos o artigo 484-A da CLT, texto acrescido pela Lei 13.467 de 2017, como eu fiz menção. No artigo consta: o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1º, por metade, o aviso prévio, como eu fiz menção, 50% sem indenizado, senhores, sem indenizado, porque se for trabalhado, aí não é o que se falar da indenização, correto? E letra B, a indenização, como eu fiz menção, não multa, a lei não fala de multa. E aqui fica a ressalva, doutor, doutora, é indenização sobre o saldo do fundo de garantia do tempo de serviço, prevista já em legislações anteriores, aí desde a principal legislação, que é a Lei 836 de 90. O inciso 2º, como eu fiz menção, na integralidade, as demais verbas trabalhistas, e aqui especificamente sobre 13º e férias. O parágrafo 1º vai fazer menção: a extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no fundo de garantia do tempo de serviço, na forma da legislação, como eu fiz menção, 836 de 90, limitada até 80% do valor dos depósitos. E aqui uma observação importante e fundamental para aqueles que se propõem a fazer o acordo. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no programa do seguro-desemprego. Então, gente, não tem seguro-desemprego do pedido de demissão por comum acordo. Assim, a legislação é bastante clara. Não sobeja dúvidas, não deixa ao intérprete, aquele que vai aplicar, ou mesmo aqueles que trabalham em contabilidade, no setor de RH, em outras áreas congêneres em relação ao trato com o direito trabalhista, especificamente em relação às formas como lidar com o contrato de trabalho, acerca da aplicabilidade da lei, acerca da aplicabilidade na prescrição daqueles direitos que devem ser observados e pagos ao colaborador. Evidente que farei a leitura também da carta. É claro que depois da formalização deste acordo, seguirão os modelos próprios e objetivos do próprio término da relação do contrato de trabalho. Glauco, quais são eles? O próprio TRCT, precisa ter o TRCT, com certeza, termo de rescisão do contrato de trabalho. Precisa notoriamente também da aso demissional. E para concluir o raciocínio, trarei o modelo e lerei este modelo, um modelinho simples sobre esta modalidade de acordo. Me acompanhe. Carta de pedido de demissão por comum acordo. Eu, nome do colaborador, na presença de duas testemunhas abaixo indicadas, estou solicitando ao senhor, nome do empregador / empresa, pedido de demissão do cargo que ocupo na empresa, nome da empresa, para desligamento consensual conforme a nova modalidade de rescisão trazida pela reforma trabalhista no seu artigo 484, letra A da CLT, pelo fato que uma descrição simples, tem uma nova colocação, vou mudar de cidade, enfim, uma descrição muito simples da necessidade aí do término, do rompimento dessa relação. Continuando, declaro-me ciente das limitações indenizatórias trazidas por esse tipo de demissão, inclusive de não ter direito ao benefício do seguro-desemprego. Local, data. Empregado, testemunhas, local, data. E a assinatura do empregado. Consequentemente, como eu fiz menção, o TRCT ele ensejará a possibilidade do colaborador fazer o saque na limitação, como traz a previsão legal. E a pergunta que não quer calar também, Glauco,
O colaborador precisa reconhecer firma da assinatura, tanto dele como das duas testemunhas? A lei não exige e não há necessidade desse excesso de formalismo. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo. Nos veremos num próximo tema em análise, estudo e debate relacionado principalmente ao direito do trabalho. Um abraço e até lá.